Eu sou o pastor Darcio Gonçalves e essa é a nossa primeira conversa para peregrinos. Se você, assim como eu, é um peregrino cristão, caminhando nessa geração para tentando honrar a Deus, caminhar com Deus, mesmo no mundo mal, você é um amigo meu irmão, um peregrino aguardando a volta do nosso Senhor. O primeiro assunto nosso, aqui da nossa conversa para peregrinos, será sobre o pecado. Há mais ou menos 3 anos atrás, se eu não me engano, dezembro de 2016, eu estava em uma conferência e tinha um preletor internacional de uma mega igreja que eu jamais havia ouvido falar dele. Ele se apresentou, mostrou o tamanho da igreja, do império e tudo mais. E depois ele pregou. Eu me recordo que ele pregou 3 pregações e a base era que ele pregava era que nós não éramos pecadores. Ele sempre começava perguntando quem era pecador e quem levantava a mão. Ele corrigia e exortava, dizendo que não era pecador, e sim só um homem santo ali. Eu fiquei um pouco chocado, levantei as mãos sendo o mais chato possível todas as vezes que ele perguntou, porque tirando um ou outro livro que eu li de homens que não admiro, cristãos dizendo que o homem não tinha pecado, eu, para ser sincero, nunca tinha ouvido isso num púlpito. Depois que eu vi aquilo, eu não sabia que aquilo ia virar algo constante. E depois eu cheguei a ouvir outras vezes alguém falando as mesmas coisas. Ele defendeu aquilo com muita força, como se fosse a última revelação. Lembro que eu tinha amigos, colegas, pastores, alguns não gostaram muito, mas a grande maioria ficou encantado com o pregador internacional. E a resposta era quase sempre: não, é verdade o que ele está dizendo. Ele está certo, olha o tamanho da igreja dele. Esse tipo de resposta já não me servia mais. Eu lembro que cheguei em casa de viagem, conversei com a minha amada esposa Kátia e decidi começar a estudar sobre isso. Peguei 3 frases dizendo que o homem era pecador, não coloquei o nome dos autores da frase. As frases eram de Watson, Spurgeon e João Calvino. E peguei uma outra frase dizendo que o homem não poderia ser chamado de pecador, os membros, e enviei a 3 amigos pastores. Todos eles discordaram de Calvino, Spurgeon e Watson, Thomas Watson, puritano, e concordaram com a mensagem que dizia que os membros eram divinos e chamar eles de pecadores era pecado. Eu admito que fiz aquilo para provocá-los, porque aquele que dizia que eles não eram pecadores não era um líder cristão, era o líder hinduísta da religião hindu, que dizia que os membros hinduístas não deviam ser chamados de pecadores. Eu disse a eles que nós estávamos caminhando para um lado, que nós parecíamos mais hinduístas do que nossos irmãos da fé de outros tempos. E é disso que eu quero falar um pouco com você. Se nós olharmos toda a religião e filosofia humana hoje no mundo, exceto o cristianismo bíblico, sustenta que o homem é bom e deve ser aperfeiçoado através dos seus próprios esforços. O filósofo inglês John Locke, ele dizia que o homem nascia como uma lousa em branco. É um termo muito usado na faculdade, que o homem é uma folha em branco e é um pouco fruto do meio do que acontece. Mas o que de fato é pecado? Como algumas religiões encaram o pecado? Primeiro, o pecado é a falha em obedecer à lei moral de Deus, em atos, atitudes ou na nossa natureza de não querer aceitar o que Deus diz que deveria fazer. E eu quero primeiro começar falando como algumas religiões olham o pecado. O candomblé, por exemplo, ele olha o pecado da maneira que o ser humano pode contribuir ativamente para a recomposição da harmonia dele. O pecado original é uma ideia totalmente estranha ao candomblé. O homem ele mesmo coopera e se recompõe harmonicamente com seus orixás
para poder se tornar alguém melhor. O islamismo, o Islã acredita que o homem não nasce em pecado. Ele até acredita que o homem pecou lá no Éden, mas ele foi perdoado. O Islã defende que o ser humano é essencialmente bom e é capaz de adquirir sua própria justiça obedecendo a Allah. Né? Então, por isso que eles forçam tanto uma obediência na marra, porque eles acreditam que o homem é bom e pode fazer isso. Já o hinduísmo, ou as religiões de nova era, eles acreditam que o ser humano nem é pecador. E o grande problema do ser humano não é o pecado para eles. O grande problema do ser humano é que ele não reconhece a divindade que ele é, a divindade que é em si. Eles chamam de divindade impessoal. O problema então não é o homem rebelde a Deus, mas o grande problema do homem é a ignorância de não saber quem ele é, porque ele é um ser muito elevado e um ser divino. Ele é o próprio Brahma. Não, nada com a cerveja Brahma, mas é o nome que se dá. Se você para pensar, já existem pregadores falando, ditos evangélicos, dizendo isso. Que você tem que ver a divindade que você é. Mas isso é hinduísmo, não cristianismo. O liberalismo teológico, os liberais, não vou usar termos teológicos, ele acredita que o homem é produto do meio, é quase uma folha em branco. O catolicismo, ele acredita que o homem tem o poder em si de escolher o bem ou o mal, e em se auto-reformar. Ele pode ter méritos ou deméritos diante de Deus. Ele tem poder de escolher o bem ou o mal. E aqui, bem ou mal, eu estou falando de salvação. Obviamente, você pode escolher não fazer algo que é mal e fazer algo melhor. Mas aqui, eles acreditam que o homem ele pode em si encontrar a própria salvação. O Charles Finney, que eu vou só citar ele aqui, porque muitas igrejas evangélicas pensam como ele acredita que até o homem tem uma natureza depravada, mas ela não é pecaminosa. Ele rejeitava a doutrina do pecado original, que todos nós somos culpados, que daqui a pouco eu vou explicar. E o homem tinha, mais ou menos como o catolicismo, podia escolher ser corrupto ou redimido. Que ele tinha em si condição de fazer boas obras, né? E ser salvos por essas boas obras. Isso é um resumo de que como alguns pensam. Agora, como o cristianismo bíblico, de várias vertentes até, não só uma, acredita. Então, vou ler Romanos 3, 9 a 13, se você estiver me ouvindo, depois leia. Diz assim: então, somos superiores a eles? De modo nenhum. Pois já demonstramos que tanto judeus como gregos estão todos debaixo do pecado. Não há, e aqui ele cita os Salmos, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça um bem, nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto, enganam com a língua, debaixo dos seus lábios há veneno de serpente. Ele está dizendo que todo homem é pecador. Não há nenhum justo, nenhumzinho. Ninguém é justo. Então, nós, cristãos protestantes, devemos crer e cremos que quando Adão caiu, a queda de Adão foi a nossa. Através da queda de Adão, como diz Romanos 5, o pecado entrou no mundo. Não há nenhum justo, e não é só Romanos que diz isso. Salmo 143, 2 diz que não condenes o teu servo, porque ninguém é justo diante de ti. Ninguém é justo diante de Deus. Diante de Deus, todos somos pecadores. Ninguém tem boa obra, mérito diante de Deus. Romanos 3, 23 vai dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecamos em Adão. Todos nascemos sem a glória de Deus. Né? Como disse Davi, em pecado me concebeu minha mãe. Até há uma lenda entre alguns evangélicos que criança não tem pecado. Né? Isso é uma mentira, não é verdade. Quem tem filho, sobrinho, crianças perto, sabe que você não precisa ensinar o mal para ela.
Elas aprendem sozinho, mentir, tomar algo da irmã. Eu tenho gêmeas e vejo isso muito claramente. Tentam manipular os pais, não gostam de pedir desculpa ou perdão. Ninguém foi ensinado a pecar. O homem nasce com essa natureza pecaminosa. E Adão, ele é o representante nosso. Como ele pecou, nós pecamos. Isso está em Romanos 5,19. Ou Romanos 5, todo ele ali. Nós somos, um exemplo que Lloyd Jones dá muito bom, nós somos um palácio destruído. O que é um palácio destruído? Quem olha para o ser humano vê que um rei habitou nele, mas agora é só ruína. Então existe aquilo que nós fazemos de bom, é a imagem de Deus que sobrou no homem. Até pessoas ruins na sociedade, assassinos, bandidos, em alguma coisa ele faz algo bom, ele ajuda um parente, ele ajuda, faz algo bom para uma criança, isso se vê em muitos lugares. Isso é a imagem de Deus que restou no homem. E você precisa entender que todo o nosso ser foi afetado pelo pecado. Nossas emoções, nossos desejos, nossos objetivos, tudo isso tem o DNA, a digital do pecado. O nosso coração e até o nosso corpo físico. Nós tendemos para o mal. É só você pensar em você mesmo. Eu consigo pensar em várias histórias. Quando você comete um erro grave no serviço ou qualquer outra coisa, o que você pensa primeiro? Vou me arrepender e admitir que fui eu? Ou você pensa como é que eu faço para ninguém ficar sabendo que fui eu? Você, homem, que infelizmente ainda assiste vídeos pornográficos na internet, o que você faz quando você acaba de assistir? Admite que errou, pecou contra a sua família ou apaga o histórico? O pecado está em nós. Efésios 2:1 diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado. Esse era o nosso estado espiritual antes de nascer de novo. Nós estávamos mortos. Saímos da morte para a vida. E agora estamos sendo lavados pela palavra de Deus. Eu lembro que havia uma história muito contada nas igrejas quando eu era garoto, que era dito como Jesus, ou a igreja, o homem era um ser que estava se afogando e Jesus ou a igreja chegava ali com um salva-vida, com uma boia e jogava para ele, e era a decisão dele pegar ou não. E esse homem está se afogando e precisa segurar, precisa dessa chance. E aqui nós estamos jogando uma boia. Não é assim que nós devemos crer, meu irmão. Nós não somos um homem, nós não éramos antes da conversão um homem se afogando. Nós éramos pessoas mortas. Nós éramos um morto no fundo mais profundo do oceano, com um coração petrificado, feito de pedra. O Senhor Jesus não jogou uma boia. O Senhor Jesus nos deu vida a mortos pelo pecado. Jesus não veio para simplesmente dar uma força, uma ajuda, mostrar um caminho. Ele veio para nos dar vida. Nós estávamos mortos e completamente cegos, coração totalmente petrificado, e ele nos deu um coração de carne, nos deu vida. Assim como Jesus chamou Lázaro para levantar da sepultura, ele fez comigo e com você. Jesus, faria sentido Jesus chegar na frente da onde Lázaro estava enterrado e jogar uma boia, uma corda, e falar: Lázaro, segura que eu te puxo para fora? Alguns apelos parecem isso, mas não foi assim. Nós éramos mortos no pecado, agentes de Satanás, e ele nos salvou. Quando cremos nele, ele nos salvou. E esse é o poder da ressurreição do nosso Senhor. Então nós estávamos mortos. Mas a grande questão é, depois da conversão, pastor, nós pecamos. Há algumas pessoas que querem dizer que nós não pecamos. O apóstolo Paulo, mesmo depois da conversão, disse que Jesus Cristo veio para salvar a ele, o maior dos pecadores. Ele era um pecador antes, mas ele ainda era pecador após. 1 João 1,8 diz que
Se nós dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Não quero atacar nenhuma pessoa, mas todo pregador, todo cristão que diz que nós não temos pecado nenhum, a verdade não está nele. Isso é mentira. A Bíblia está dizendo isso. 1 João 1,8. E diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Sim, temos que confessar os pecados, porque também há uma doutrina aí, além de quem não tem pecado, que nós nem precisamos pedir perdão. Não precisamos confessar pecado. E 1 João 10 diz que se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus mentiroso e sua palavra não está em nós. Todo aquele que defende que o cristão não peca está fazendo de Deus um mentiroso. O apóstolo João estava aqui atacando um falso ensino. Alguns homens gnósticos, como hoje está cheio, diziam que eles não tinham mais a natureza que tendia ao pecado, que a natureza pecaminosa tinha sido eliminada e eles não podiam mais pecar. E isso era uma mentira evidente. João está corrigindo os irmãos para não acreditarem nessa mentira. Eles estavam negando que o pecado era algo sério, que matou o nosso Senhor. E João os adverte. Eles se diziam cristãos, mas não viam a necessidade de confessar pecado e nem de se arrepender. Por isso que João diz que tinha que confessar pecado. Eles estavam não dando a devida importância ao sangue de Cristo, porque eles achavam que agora não precisavam mais. Em vez de arrepender e ser limpos pelo sangue de Cristo, eles estavam introduzindo toda essa impureza e mentira entre os cristãos. Nessa vida, meu irmão, nenhum de nós, nem eu nem você, ninguém está livre de pecar. Nenhum de nós pode baixar a guarda contra o pecado. O verso 10, que eu falei, se dissermos que não temos pecado, tornamos a Deus, fazemos de Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Não, esses falsos mestres, eles não admitiam que o pecado quebrava a nossa relação com Deus. Isso está nesse mesmo 1 João 1, 6 e 7. Eles não admitiam que tinham natureza pecaminosa. O verso 8 deixa isso claro. E ainda queriam dizer que não cometiam pecado. E essa é uma mentira que tenta passar por cima da verdade fundamental das Escrituras. Todos somos pecadores, por natureza e por obra. Somos pecadores na nossa natureza e somos pecadores porque cometemos pecado. Quando, pela graça de Deus, somos convertidos, nossos pecados são perdoados. O pecado passado, presente e futuro. Mas ainda pecamos e devemos confessar. Lógico que confessamos o pecado não para ganhar a aceitação de Deus, porque o sangue do Senhor Jesus que nos deu acesso, aceitação diante de Deus. Mas a barreira da comunhão foi quebrada e é através do confessar que ela é recolocada no seu devido lugar. E outra, irmão, essa doutrina tem crescido porque é difícil para muitos. Para muitos não, para todos, inclusive para mim, admitir que somos falhos, negligentes. Falhamos como pais, pastores, marido. Ontem mesmo, como que eu posso dizer? Como o crente pode dizer que não tem pecado? Você precisa pensar muito da última vez que você pecou? Ontem eu fiquei nervoso de uma maneira com a minha esposa, por algo pequeno. E o que solucionou esse problema foi eu pedir perdão para ela, porque eu pequei. Essa é a verdade. Mas nós não queremos admitir. Porque admitir pecado requer humildade e sinceridade. Mostrar nossas fraquezas e deixar claro que precisamos da graça de Deus para tudo. Nós não temos que temer revelar nossos pecados a Deus, irmão. Deus já os conhece. O pecado que você cometeu ontem, hoje, vai cometer amanhã, o Senhor já o conhece. Ele não se apartará daqueles que foram salvos pelo sangue do Cordeiro por causa do pecado. Mas uma marca que você foi salvo pelo sangue do Cordeiro é que você quebranta diante do Senhor. Na realidade, quando nós nos arrependermos diante do Senhor, Ele vai apartar o pecado de nós e nos atrair para Ele. E por fim, para não ficar muito grande a nossa primeira conversa para peregrinos,
Se Deus perdoou o nosso pecado, então, pastor, por que eu devo confessar pecado? Ele perdoou, como o senhor disse, o pecado passado, presente e futuro. Eu vou dar 3 razões. Por quê? Primeiro, quando nós pedimos perdão a Deus, nós mostramos que o nosso pecado é algo sério. Que pecamos, que falhamos e que desejamos abandonar o pecado. Isso é confessar. Confesso que eu errei, Senhor, e preciso da tua graça para abandonar esse pecado. Segundo, nós deixamos claro que não queremos ocultar o nosso pecado de Deus. Não queremos esconder, não queremos mais ser como Adão, que correu para fugir. Essa doutrina que diz que nós não temos pecado é a doutrina de Adão, que correu para fugir de Deus. Nós estamos dizendo que não queremos ocultar nosso pecado de Deus, porque sabemos que Ele nos perdoou através do sangue de Jesus. E também, dentro disso, não queremos ocultar de nós mesmos, não queremos mentir para nós mesmos, que é a pior mentira, dizia o poeta. Não queremos ocultar que nós somos pecadores e falhos e precisamos nos arrepender e nos retratar com o Senhor e com as pessoas. E por último, quando nós confessamos nosso pecado, nós reconhecemos a nossa tendência em pecar e a nossa total dependência do poder de Deus para vencer o pecado. Não há poder em nós para vencer o pecado. Só há poder em Cristo, na graça de Cristo, através do Espírito Santo em nós, para vencer o pecado. Para não ficar muito longo, eu vou terminando por aqui. Eu quero que você envie perguntas, sugestões sobre esse tema ou sobre qualquer outro tema. A nossa conversa para peregrinos, podemos falar sobre qualquer tema que aborda aí a vida cristã, casamento, criação de filhos, relacionamento e qualquer outra dúvida que o irmão possa ter, possa me enviar. Se eu souber, eu prometo responder. Se eu não souber, prometo pesquisar. E se mesmo pesquisando não conseguir achar respostas, prometo dizer que não sei. Eu vou deixar um telefone para você mandar suas perguntas, porque no nosso programa de sábado, que começará a partir da próxima semana, vai ser o programa onde eu vou responder principalmente as perguntas. Tá? O telefone é 011 97 190 3217. Esse é o meu telefone, você manda lá um áudio, uma pergunta. Se o irmão quiser que eu cite o seu nome, o irmão informa lá que quer que eu cite. Se o irmão não colocar, eu não vou citar seu nome, para guardar você, que às vezes os irmãos contam algumas coisas que não querem que sejam expostas e eu não vou fazer isso com você. Esse foi a nossa conversa para peregrinos. Deus abençoe tremendamente sua vida. Um forte abraço do Pastor Darcio.